Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde converso com a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, retomando as conversas neste espaço em que divulgamos temas da atualidade da União Europeia. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Boa tarde, Ana Marta. Bem-vinda. Obrigada. Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por falar em algo que foi proposto pela França e pela Alemanha e que é uma quantia considerável daquilo que podemos considerar um plano de recuperação para as economias mais afetadas ou afetadas no geral pela pandemia Covid-19. É uma surpresa, quase, podemos dizer. É sempre aquele velho eixo, não é? Franco-alemão, que foi o início desta, que agora temos a União Europeia e que mais uma vez aqui demonstra o seu apoio para os países, mas mais especificamente para sectores de atividade e áreas, portanto, regiões afetadas, porque como nem todos os países foram afetados da mesma maneira, portanto, há que ter em conta essa situação. Portanto, foi um anúncio conjunto, ao mais alto nível, portanto, o Presidente da França, a Chanceler da Alemanha, com o Presidente francês a dizer que esta crise é inédita e que para ser eficaz requer uma resposta coletiva e essa resposta tem que ser europeia, e com a Chanceler alemã, pelo seu lado, a admitir que o objetivo é a Europa e que a Europa saia desta crise fortalecida, coesa e solidária. Portanto, é uma iniciativa com vários vetores, desde logo o vetor sanitário, mas também a parte da economia, da transição ecológica e digital, e principalmente um velho tema também, que é a reconstrução e a reindustrialização da Europa, porque a Europa perdeu a indústria toda e nós vimos a dependência que temos de certos mercados, como de o chinês. Mercados, como o chinês, e não só, indiano também. A quem a União Europeia e os Estados-membros tiveram que adquirir equipamentos e até medicamentos vulgaríssimos, como o paracetamol, portanto, pedido à Índia, muitas vezes sem as negociações comerciais normais, através de canais diplomáticos para se conseguir equipamentos e medicamentos. E inflacionados, muitas vezes. Dia a dia. Portanto, isto faz repensar a saúde e a situação sanitária na Europa, de uma vez por todas. Mas, claro, a União Europeia não tem competências nesta matéria. A decisão e as competências na matéria de saúde são dos Estados-membros. Portanto, há que haver, de facto, uma transposição supranacional de poderes para a União Europeia, que não se consegue sem a alteração dos tratados. Portanto, vem aí a presidência alemã, espera-se que aí dê um salto e que se consiga, de facto, alterar aquilo que seria muito mais prudente, que era uma política comum a nível europeu. Falou-se muito e fala-se também nesta proposta franco-alemã no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, de dar mais poder, de reforçá-lo orçamentalmente. Enfim, é conhecido o esforço de alguns Estados-membros, mas não chega, não é? É preciso, de facto, que esse centro tenha poderes. E não só para a aquisição ou para produção de medicamentos, mas também uma situação que os Estados reclamam, que é um sistema comum de registro de dados. Nem isso se conseguiu nesta pandemia. Portanto, um registro de dados a nível europeu sobre estas matérias que permitissem não só investigar futuramente e tirar conclusões, o que é extremamente importante. Qual é o montante que estamos aqui a falar? 500 mil milhões de euros concedidos como subvenção, ou seja, a fundo perdido. Se isto se conseguir, será o maior salto orçamental desde a criação da União Económica e Monetária, que já tem uns anos, portanto, da década de 90, porque a proposta é que fique este fundo elencado ao orçamento, ao quadro financeiro plurianual, concedido na forma que se concedem os programas e os apoios de fundos europeus, portanto, sendo distribuídos conforme as candidaturas dos Estados ou das regiões, em circunstâncias que depois a União Europeia irá analisar. Nem todos estão de acordo, não é? É importante que a Alemanha esteja aqui e seja uma proponente
de princípios, mas claro, logo que foi anunciado, embora os dois líderes, o francês e o alemão, tenham dito que tenham feito contactos prévios tanto com as instituições europeias como com os Estados-membros, e frisaram mesmo, tivemos um contacto privilegiado com os Países Baixos, mas isso não chegou, porque a Áustria veio logo a indicar que não, este plano, da forma como ele será aplicado. Sim. Não é o conteúdo, mas a forma. Sim. A Áustria o que é que pretende? Que seja sob a forma de empréstimo e não de subvenção. Mas isso trará problemas para alguns Estados-membros, não é? Que já têm uma dívida muito alta, que é o caso do nosso. Sim, e da Grécia, nem falar nisso. E que depois não conseguem, porque esta situação do Pacto de Estabilidade tem andado agora um pouco esquecido, entre aspas, mas vai foi voltar. Posto... Foi de parte por um tempo, acredita que será por um tempo? Sim, nas recomendações vamos ver que foi por um tempo. Bom. Nas entrelinhas, parece que foi por um tempo. Mas isto tudo tem que ser aprovado por todos os Estados-membros. Pelos 27. E a 27, engraçado, também no dia 27 de maio, que será a proposta apresentada pela Comissão, e que estes dois Estados, a França e a Alemanha, esperam que seja integrado a sua proposta nessa que será apresentada pela Comissão Europeia. Portanto, um dia a seguir as negociações, se é que se chegam à conclusão nesse dia, mas é premente, porque os apoios têm que chegar aos Estados-membros e às regiões o mais depressa possível. A economia real, porque estas coisas se demoram muito, as consequências serão ainda muito mais piores. Graves. Doutora Ana Rita Barros, de qualquer forma a Comissão Europeia não tem estado alheia a esta problemática da Covid-19 e das suas consequências em termos da economia dos Estados-membros, e tem apresentado várias propostas de apoio a vários projetos. Sim, a vários níveis. Sim. Alguns. Aqui, talvez dois exemplos. Primeiro, a mobilização esta semana de 122 milhões, comparado com outro volume, não tem nada a ver, mas é para estimular a investigação e a inovação exatamente no tratamento e nas vacinas. Mas também, e é importante, uma dotação orçamental destes 122, significativa, para a produção e a reorientação do equipamento médico e sanitário, que é importante, porque de facto nós vimos quando foi preciso, a Europa não tinha equipamento nenhum para fornecer aos Estados, o que tornou não só mais caro, como muitas vezes com atrasos e com consequências gravosas e com ajudas que talvez tivessem sido desnecessárias, como foi o caso da Rússia à Itália em primeira mão. O Conselho também adotou um instrumento que tem a ver também com as consequências previsíveis da Covid-19 na economia dos Estados-membros e com o desemprego que deverá crescer. Principalmente no plano laboral, exatamente. Chama-se o instrumento SUR. Não é um instrumento novo. Não. Já foi aplicado à Bulgária, portanto, mas é uma nova versão deste instrumento. Adaptado, então, a esta realidade, é isso? Sim, adaptado às atuais circunstâncias. É um suporte de emergência relativamente à proteção de postos de trabalho. Não só em regime de layoff, mas também em regime de tempo integral, e é um plano específico de saúde no trabalho. Também está aqui contemplado. É um financiamento aqui. Sim. Já foi aprovado pela Comissão, o Conselho deu agora a sua anuência, é um financiamento. Mas é um financiamento de algum montante, 100 mil milhões. E em condições vantajosas, é isso? Em termos de concessão de financiamento, podemos até ver aqui um exemplo, como a taxa de juros será zero, praticamente muito próxima desse valor, tem grandes vantagens para aqueles Estados que têm uma dívida pública mais elevada, que é o nosso caso, por exemplo, mas também Chipre, Grécia e a Espanha também não está fora desta questão. O montante é muito pequeno. 100 mil milhões, vai na sequência da proposta do Eurogrupo, a Comissão já aprovou e agora o Conselho, portanto está em bom caminho, esperemos que chegue rapidamente à economia. Mas se dermos aqui um pequeno exemplo, um Estado que precisa de 20 mil milhões, e isso se falarmos em Espanha não é muito, se em vez de o conseguir nos mercados, a uma taxa atual para um empréstimo de 10 anos, o consiga através da União
que disponibiliza a taxas zero, poupa cerca de 360 milhões de euros por ano, o que é significativo em termos de orçamento do Estado. Isto é apenas um exemplo. Agora, 20 milhões... Se cada um pedir 20 milhões, só dá para 5 países. Pois. É pouco. Entretanto, divulgadas as previsões, as chamadas previsões económicas de primavera, já há algum tempo, não é? Há uns 15 dias, sensivelmente, e agora conhecemos as recomendações por país. A Comissão Europeia admite que, de facto, isto é um choque económico decorrente da atual situação, porque é um choque resultante dos impactos na produção, na procura, consumo é menor, e também nos rendimentos. São 3 variáveis aqui. As previsões passadas deixaram de ter qualquer sentido, não é? Completamente. Foram todas alteradas. Portugal tem uma contração da economia prevista de 6,75%, uma diminuição drástica nas exportações, o que é importante, no valor de 14,1%, um aumento do desemprego. Enfim, são reflexos da nova realidade socioeconómica, não é? Que nós estamos a atravessar, de maneira que o que é que a Comissão indica para o caso português? Não podemos ir aqui a todos os países, na medida em que quase todos os países têm recomendações e têm todos têm recomendações, mas todos têm déficit aumentados. E ultrapassam os limites do déficit, exceto a Bulgária. Portanto, para Portugal há essa constatação e a recomendação da Comissão Europeia é que se prossigam as políticas fiscais em 2021. Isto é o que nós tínhamos falado há bocadinho. Políticas fiscais para atingir equilíbrios orçamentais a médio prazo que sustentem a dívida. Portanto, isto numa segunda leitura, nós podemos ver, embora se diga que não vai haver austeridade, mas tem que haver alguma... Vamos ser carregados com impostos, é? De alguma forma. De alguma forma. Uma outra recomendação é fortalecer o sistema de saúde português a médio prazo. Tanto no acesso quanto na qualidade, para ver se o Estado português mantém ou consegue manter o atual Sistema Nacional de Saúde, que nós sabemos que tem um peso orçamental elevado. Além disso, também o apoio ao emprego e à educação e formação adequadas à competitividade da empresa. Isto das empresas não é recente, já é uma situação recorrente, mas também indica que o Estado português deve promover o investimento e o investimento público, que é para incentivar o privado, e o público em determinadas áreas, principalmente em infraestruturas ferroviárias e na inovação. Portanto, são as recomendações, um resumo das recomendações para o caso português. Mas então admite-se que haja subida de déficits sem penalização. Sim, sem penalização nenhuma relativamente ao pacto. Portanto, isso já era uma indicação da Comissão de há algum tempo, mas por enquanto. Entretanto, o turismo sabemos que é fundamental para a criação de riqueza em vários Estados-membros no nosso país. Ao que parece, houve já algumas reuniões que pretendem que haja coordenação ou que rememos todos no mesmo sentido, vamos falar assim. Coordenação principalmente na política de fronteiras, que nós temos visto que, pronto... As fronteiras estão fechadas. Estão fechadas, exatamente, uma coisa inédita, exatamente porque as fronteiras, e como dizem estes Estados proponentes, são apenas 11 dos 28, mais os Estados que têm em turismo, o caso de Portugal, Grécia, Bacia do Mediterrâneo, mas também os Estados emissores estão preocupados. O caso da Alemanha, como Estado emissor, está preocupado porque as políticas são muito divergentes. Com a Itália a abrir no dia 3 de junho, com a Espanha a dizer que há quarentena, enfim, o caso português à espera do que a Espanha fará, porque é a nossa única fronteira. Portanto, os ministros da área de turismo realçam que viajar pela Europa faz parte integrante do projeto europeu, são estas deslocações, e que têm que ser salvaguardados estes princípios basilares relativamente à proporcionalidade e à não discriminação dos europeus. E há abertura por parte dos Estados-membros? Foi uma proposta e, portanto, espera-se que haja. Há alguns que reivindicam muito essa coordenação e, principalmente, há alguns que têm cidadãos que são proprietários de uma segunda habitação no sul da Europa, que é o caso dos nórdicos, que têm casas no Algarve, no sul de Espanha, e que reclamam o direito de propriedade. Não podem vir, não é? E de maneira que é nesse sentido, e sabendo o peso da atividade turística no produto interno bruto dos países, que os ministros tentaram concordar e estabelecer
Sim, formas comuns de tratar estas questões. Admitem os ministros a circulação transfronteiriça nos casos de zonas sanitárias onde a situação seja comparável. Não é muito fácil, não é? Tanto do país emissor como do setor turismo. Enfim, isto também implica a coordenação com as companhias aéreas, com medidas comuns de higiene e segurança, os tais selos serem concedidos de uma forma uniforme para que o cidadão conheça no seu país e sinta confiança no país que visita, onde vai visitar. Enfim, é preciso alguma flexibilidade dos Estados-membros e da União Europeia para chegar, mas também é uma matéria que não é da competência da União, portanto é dos Estados, é outra. A União Europeia só pode sensibilizar, é isso, os Estados-membros, para a necessidade. Sim, apoiar, chamar a atenção, enfim, ter alguma... chegar a acordo, não é? Exatamente, chegar a acordo sobre estas matérias. Aqui estão as companhias aéreas incluídas, sim, com esta flexibilidade que os ministros... e que se está a ver, não é? O governo português já está a negociar ou tentar negociar com a TAP, sim, cada um com a sua companhia de bandeira, mas tentar que essa flexibilização apoie a liquidez das companhias aéreas que estão sem voos há imenso tempo, não é? Quem não chega a acordo mesmo é a União Europeia com o Reino Unido. Não há acordo ainda que as negociações prossigam. Têm continuado, já estão marcadas as novas rondas. Temos que relembrar que o término da negociação está marcado para junho, com a União Europeia a afirmar que a transparência das negociações nos planos económicos e sociais não está à venda. Portanto, isto é importante, que o Reino Unido a lamentar não ter havido progressos. Portanto, é um sentimento parte a parte de alguma decepção, sim, relativamente a essas matérias. As matérias que continuam em cima da mesa e que são prioritárias é o transporte. Transporte aéreo e também o transporte ferroviário no Canal da Mancha. Não chegaram a acordo, uma coisa que foi tão emblemática, aquela ligação, e o sector das pescas. Também. O Reino Unido... As cotas quer rever cotas anuais. E a União Europeia quer fixar cotas para um período mais lato, que é o que acontece. Mas também a cooperação a outros níveis que impliquem concorrência e transparência. Há um grande receio da parte da União Europeia que as negociações com o Reino Unido, enfim, não fiquem suficientemente transparentes de forma a não permitir que o Reino Unido, que é o que a União Europeia suspeita, possa se tornar um paraíso fiscal e laboral. Fazendo atrair empresas, até já chamaram um bocadinho em off a Singapura do Tamisa. E suspeitam que o Reino Unido possa estipular regimes fiscais e laborais muito mais favoráveis. E a União Europeia diz que não se pode ter as vantagens do mercado único e não ter as suas obrigações. Portanto, estas são negociações que têm-se mantido num plano muito discreto, mas sim, em que o Reino Unido continua a afirmar que junho é o limite e que não pede prorrogação e quer terminar até 31 de dezembro, enfim. Vamos ver. Estejam como estiverem as negociações. Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar a nossa conversa com uma frase que escolheu, quer revelar. É uma frase dos anos 70, proferida por um britânico, Edward Heath. E que reflete a atualidade, digamos, da Europa nos dias de hoje. A frase diz o seguinte: os novos estádios na construção da Europa vão necessitar de pensamento claro e uma grande criatividade. Uma frase que mantém a sua atualidade no final desta nossa conversa. Muito obrigada, doutora Ana Rita Barros. Obrigado, eu. E até à próxima conversa. Até à próxima. Obrigada.